Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para a nossa live, para a nossa mentoria, na realidade. Oi, oi, que legal, estamos aqui para a nossa mentoria e a gente vai falar de um assunto bem legal hoje. Na realidade, a gente já está tratando desse assunto há algum tempo, que é sobre a nossa organização da nossa vida, sobre como priorizar na perspectiva semanal, o que é mais importante na sua vida para que você consiga ter uma vida equilibrada, para que você consiga evitar estresse, para que você consiga evitar de ter tantos problemas emocionais como a gente tem no nosso dia a dia. Então, é importante a gente raciocinar e pensar nesse ponto de como que a gente consegue priorizar dentro da perspectiva semanal, o que é mais importante para a gente criar sinergia nas coisas que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Porque a gente sempre fala que a semana é tão corrida, que a gente não consegue ganhar tempo, que a gente não tem tempo para fazer as coisas com as pessoas. Então, você imagina uma vida onde você consegue lidar com todas as suas responsabilidades e ainda você consegue encontrar tempo para você nutrir os seus relacionamentos, onde você consegue investir nas coisas que você gosta, onde você consegue contribuir, por exemplo, com a comunidade onde você congrega na sua igreja. Então, essa é uma visão alcançável através de uma abordagem que a gente pode tomar com atitudes e comportamentos na nossa vida de forma sinérgica, que a gente consegue viver uma vida mais equilibrada e uma vida mais realista, pautada nos nossos papéis que nós desenvolvemos e desempenhamos no nosso dia a dia. Então, a nossa vida, ela é um conjunto. Ela é um conjunto, e esse conjunto a gente precisa estar sempre reorganizando e renovando, cuidando dos vários aspectos que a gente tem, porque nós temos várias áreas dentro da nossa vida. Como, por exemplo, se você é pai, ou se você é mãe, ou se você trabalha na sua comunidade, na sua igreja, então você tem um papel ali na sua igreja, ou se você tem um papel social, ajudando comunidades carentes, no seu trabalho você tem um papel como irmão, como filho, como pai. Então, em todas estas áreas. E aí, o que é interessante disso tudo? Então, com esses diferentes papéis, com essas diferentes áreas onde nós agimos diariamente, a gente tem que se desdobrar para nós conseguirmos tempo para fazer as coisas. E muitas coisas aparecem de forma urgente na nossa vida. Então, nós temos a nossa família, os nossos amigos, nosso trabalho, nossa espiritualidade. E nós temos que garantir que cada uma das pessoas nessas facetas da nossa vida, elas recebam essa qualidade da nossa atenção. E a gente precisa fazer uma renovação semanal nas nossas vidas, um renovo emocional, para que a gente consiga lidar com essas coisas sempre com equilíbrio. E quando a gente reserva tempo para a gente poder criar uma renovação dentro disso, nos nossos relacionamentos, porque o que nos move, é a gente se relacionar com as pessoas, é a gente poder curtir momentos gostosos. Então, são estas coisas que fazem com que nós tenhamos prazer de viver, de a gente se relacionar, de a gente sentir emoções. Então, tudo isso é muito importante. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue desenvolver isso, isso acaba fortalecendo os laços da nossa vida e a gente acaba criando uma rede de apoio emocional em todas estas pessoas ao qual a gente convive com muito amor, com muito carinho. E o que acontece? Então, além dessas coisas, nós temos os nossos próprios valores, que são fundamentais para que a gente faça as nossas atividades, isso religiosa, isso
no nosso dia a dia, os valores com que a gente trata as pessoas. Então, a gente nutre essas conexões, esses relacionamentos, dentro desse universo com as características dos nossos próprios valores. E a gente... E o que é importante disso tudo? A gente não pode esquecer que é muito importante a gente ter tempo para descansar, a gente ter tempo para fazer um esporte, a gente ter um tempo para o lazer. E aí você fala assim, poxa, mas você tem que ter tempo para a mãe, para o esposo, para o filho, para o pai, para o trabalho, para isso, para aquilo, e você tem que ter energia para todas essas pessoas. Então, como é que eu faço para mim me renovar, para me enfrentar esses desafios com vigor, com energia? Como é que eu posso conseguir correlacionar todas estas coisas e ainda me dar bem? Assim, estar bem, né, com todos esses afazeres no seu dia a dia. E aí eu vou dar uma dica muito importante aqui. Stephen Covey, ele tratava desse assunto com muita destreza. Então, ele olhava a vida dele como um todo. Então, a gente tem que olhar a nossa vida como um todo. Só que a hora que você olha a sua vida como um todo, todos os papéis que você desempenha, você fala assim, bom, aí você separa nas partes. Quais são os papéis? Você tem o papel, igual eu disse, eu acabei de citar esses papéis de mãe ou de pai, de irmão, de filha, de tio, de profissional ali no seu trabalho, de empreendedor, de amigo, nas situações difíceis. Então, a gente, né, tem toda essa separação do cenário que a gente vive da nossa vida nestas partes. E aí, quando você olha estas partes, você começa a encontrar um equilíbrio. Então, dentro de cada uma das partes, se você olhar, você fala assim, eu sendo mãe hoje, o que é prioridade para mim fazer no dia de hoje, olhando essa semana toda? O que eu faria que seria extremamente importante para mim colocar essa prioridade aqui hoje como mãe? Aí, assim, você fala assim, isso aqui é muito importante eu fazer isso. Aí você fala assim, poxa, é aniversário da minha amiga essa semana, eu preciso dar uma atenção. Então, você vai priorizar algumas coisas. E aí, como esposa, você fala assim, poxa, meu esposo ficaria muito contente se acontecesse isso e isso. Lá no meu trabalho, existem esses projetos importantes que eu preciso resolver, que eu preciso fazer. Então, você vai priorizando as coisas. Quando você começa priorizar algumas coisas importantes, que não sejam urgentes, gente, mas você vem, né, conquistando isso, então você pegou todo que é a sua vida, todos os papéis que você desempenha, atribuiu coisas importantes para cada um destes papéis, para você estar resolvendo durante a semana, e aí você começa a encontrar um equilíbrio que ele vai ter o seu visionário, poxa, eu gostaria que fosse assim, mas adequando a sua realidade, adequando ao seu dia a dia. Então, a gente começa com essa visão do todo e a gente amplia essa visão para cada uma das facetas e a gente vai cumprindo cada um desses propósitos, cada uma dessas coisas que nós priorizamos como importante para o nosso dia a dia. E aí a gente começa a alcançar estas coisas, chega no final da semana, você faz assim, nossa, eu consegui muitas coisas. E não é um ticar de uma lista, gente, mas é assim, você fala assim, eu fiz coisas importantes para minha família, para mim, estou bem. Então, quando você tem essa clareza, a gente consegue obter as nossas metas, as nossas conquistas, os nossos papéis, as nossas responsabilidades diárias, e a gente fica muito bem e feliz com tudo isso. Então, é essencial que nós não percamos a noção dos papéis, das partes que a gente desempenha, e que a gente não separe isso da nossa vida como um todo, para a gente não viver de forma fragmentada, dando muito foco numa coisa só. Por exemplo, muitas vezes dando muito foco muitas vezes só no trabalho, ou dando muito foco em alguns outros lugares, e deixando as outras partes que vão acabar criando problema, vão acabar criando certos desequilíbrios. Então, é crucial a gente reunir
cada uma dessas facetas a gente junta e fala assim, o que eu consegui como mãe essa semana, o que eu consegui resolver aquele projeto no meu trabalho, eu consegui fazer isso, nisso, e aí quando você reúne tudo, que você tem a visão do todo, de tudo que você construiu, você vê se faltou alguma coisa em algum lugar, e essa lente, quando a gente foca, priorizando um ponto importante em cada um desses papéis, a gente consegue fazer uma organização semanal que ela é virtuosa na nossa vida, que ela nos dá força, ela fala assim, poxa, essa semana foi poderosa, eu consegui fazer muitas coisas, foi muito legal. E aí você consegue atender as suas necessidades, as necessidades das pessoas que te rodeiam, e você fala assim, nossa, é muito bom isso. Por quê? Porque você está conseguindo, então, priorizar com sabedoria, não apenas o que você tem que fazer, porque tem coisas que vão ficar sem serem feitas, mas você priorizou sabiamente o que era mais importante. E aí, dentro desse cenário que é uma realidade na sua vida, nós conseguimos encontrar um equilíbrio. Então, você se imagina que você está lendo um livro, que você está um exemplo. Você imagina que você está lendo um livro e aí você é informado que um ente querido, um parente seu aí precisa de algo muito importante, vai precisar de uma ajuda sua e é urgente. E você tinha tirado um tempo para você. Então, nesse momento, você para prontamente e pensa, peraí, isso é uma urgência que surgiu, mas isso é importante? Realmente, isso é muito importante. Então, você põe o seu livro de lado e você vai auxiliar essa prioridade para ajudar alguma pessoa que é muito importante para você. Então, da mesma forma, na nossa vida semanal, quando você tem a visão do todo, tem a visão das partes, e aí você passa a ter, junta todas essas partes e passa a ter uma visão do todo novamente, então isso muda a sua capacidade de priorizar as coisas, e a gente acaba conseguindo verdadeiramente priorizar o que é mais importante. E aí a gente trabalha com aquela história, conteúdo no contexto. O que seria isso? É o que eu acabei de dizer. Então, assim, toda semana, por mais que você tenha uma rotina, as coisas mudam. Porque a nossa vida ela é dinâmica, surgem coisas novas, problemas novos, situações, projetos, surgem oportunidades, surge uma série de coisas que são novas. E quando nós passamos a ver isso, então a gente vê se esses conteúdos novos, se essas conteúdos novas, dentro do nosso contexto da nossa vida, então a gente consegue olhar com as nossas emoções, com o nosso pensamento, de forma racional, o contexto da nossa vida como um todo, e a gente vê se esses conteúdos que foram surgindo, se esses problemas, esses desafios, essas oportunidades, se elas verdadeiramente fazem sentido dentro do contexto da nossa vida e se a gente pode priorizá-las ou não para fazer dentro de cada um dos papéis que nós desenvolvemos. Então, quando nós começamos a perceber isso, quando isso começa a fazer um sentido verdadeiro para nós, nós tomamos decisões de forma muito efetivas, de forma eficaz, nós conseguimos tomar decisões de forma muito mais consciente sobre como nós utilizamos o nosso tempo em priorizar as coisas que são importantes na nossa vida. E isso é fundamental. Por quê? Porque quando a gente consegue priorizar o que é verdadeiramente importante, nós criamos uma sinergia dentro da nossa semana que faz a gente viver uma semana extraordinária. Essa sinergia semanal, ela cria uma chave que ela acaba desbloqueando a gente para viver uma vida plena, uma vida gratificante, porque a gente faz muita coisa importante e isso nos leva para frente. E isso nos traz um equilíbrio emocional, porque nós renovamos os nossos relacionamentos, a gente pensa na nossa vida e no contexto como um todo, e a gente consegue priorizar cada um dos papéis nas nossas vidas. Então, a gente
passa a viver uma vida muito mais consciente das nossas ações, muito mais consciente do nosso tempo, a gente conseguir um tempo maior para ter algum descanso, para fazer alguma viagem, para fazer algum curso de desenvolvimento pessoal, para ajudar em algum serviço comunitário. E tudo isso são valores que, se você está priorizando, são valores que para você é importante. Isso é gratificante, isso traz realizações. E quando nós nos sentimos realizados durante a semana, nós ganhamos energia para a gente avançar para a próxima semana. Então, isso é muito legal e é muito importante quando a gente consegue ver por esses 3 pontos importantes, que é essa renovação semanal das nossas forças e das nossas energias, quando a gente consegue priorizar o que é mais importante e quando a gente consegue criar essa sinergia semanal através dessas ações que a gente faz como um todo. Então, abra-se para você sempre se organizar para uma perspectiva semanal, olhando a sua vida como um todo, separando esse todo nos papéis que você desempenha na sua vida, cada um deles, como pai, como mãe, como profissional, como amiga, como filha, como parceira, como cônjuge. Então, cada um desses papéis, priorizem ações que sejam verdadeiramente importantes para aquela semana, e depois você reajunta isso no todo e vê quanta sinergia isso criou e quanto você avançou. E aí você vai conseguir observar que a sua vida, ela vive uma organização equilibrada, ou não, aí você vai falar assim, isso aqui eu estou deixando a desejar. Então, você consegue olhar naquele ponto, entende? Estão fazendo sentido aqui? Então, nesse ponto, nós temos que organizar para a gente ter essa vida equilibrada em todas as áreas. E aí, isso vai nos permitir que a gente consiga avançar, progredir de uma maneira muito mais surpreendente, muito mais satisfatória, porque a gente passa a entender o todo, a gente compreende as importâncias de cada um dos papéis que desenvolvemos, a gente percebe que ao reagrupar, a nossa vida está organizada, que ela está rendendo, que está sendo muito bom, e isso nos dá mais entusiasmo, isso nos dá mais sabedoria para a gente avançar verdadeiramente no que nós queremos conquistar. Então, quando a gente encontra as prioridades, os conteúdos que nós vamos priorizar para cada um dos papéis, dentro desse contexto, nós transformamos a nossa vida numa melodia muito harmoniosa, muito prazerosa de viver. A jornada, ela fica mais leve, ela flui com muito mais prazer. Então, gente, viva com sinergia na sua semana, olhando o seu contexto, colocando os papéis que você desenvolve, priorizando ações para cada um desses papéis e depois juntando isso como um todo e vendo o que você conquistou, porque você passa a ser o mestre das escolhas, das definições, das decisões a serem tomadas, e isso é importante, porque você passa a ser o maestro da sua vida, você, né, dança e se organiza criando uma sinfonia de sucesso, criando uma sinfonia de significado, de satisfação, onde você tem resultados maravilhosos na sua família, e isso acaba ecoando para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, para toda essa Maria, e isso vai amplificar e a sua vida vai fluir com muito mais tranquilidade. Então, um forte abraço no seu coração, foi muito bom estar aqui com vocês, fiquem com Deus, e até sábado que vem, na nossa próxima mentoria, tá? Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, e tenham um final de semana extremamente abençoado. Declaro que vocês consigam pôr isso em prática. Um forte abraço no coração de vocês, e fiquem com Deus.